Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos, mais este momento de tratamento para todos nós, nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Sim, é um momento de tratamento, porque conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através desta busca, através do esclarecimento, vamos nos tornando ou iremos nos tornando seres saudáveis. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos com a graça e a permissão de Deus, de Jesus de Nazaré, dos Espíritos amigos, para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Maria Goretti, que já se fazem presentes, bem como todos os demais irmãos e irmãs, todos e todas, que ainda adentrarão a esta sala virtual para estudarmos juntos. Então, o capítulo que estudaremos hoje do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo número 175, que tem como título No Convívio de Cristo. Será que através das nossas atitudes do dia a dia, será que estamos verdadeiramente no convívio de Jesus, em condições de convivermos com Jesus? Será que estamos verdadeiramente nos esforçando para colocarmos em prática e exemplificarmos os ensinamentos de Jesus? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões maravilhosas das palavras de Jesus, através de Emmanuel, Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai. Hoje refletiremos com base no penúltimo capítulo deste livro, o capítulo número 99, que tem como título Direta ou Indiretamente. Então, irmão José, através de Carlos Bacelli, nos fala da seguinte maneira, que a palavra agressiva que proferes te origina distúrbios emocionais que demorarão tempo a fim de serem sanados. Então aqui irmão José nos orienta, na verdade nos informa que a palavra agressiva, quando nós não vigiamos a nossa mente, não vigiamos a nossa língua e usamos de agressividade através do nosso verbo, faz com que, ou farão com que, originem distúrbios emocionais em nós que demorarão muito tempo para serem sanados. Então aqui ele informa na sequência que a tua atitude intolerante, a nossa atitude intolerante para com os outros pode perdurar no espírito por longos dias, longas semanas, longos meses, quiçá até anos. Então, sem sombra de dúvida, esse ato desequilibrado, esta atitude intolerante, desequilibrada, com certeza nos trará prejuízos enormes
para o presente e para o futuro. E ainda, irmão José nos fala: sempre que você agir, sempre que nós agirmos com o intuito de ferir alguém, porque em muitas situações, quando não vigilantes, nós agimos com o intuito de ferir alguém, a consciência nos repreende de imediato. Então, sem sombra de dúvida, que a nossa consciência, este tribunal do qual nós não temos condições de fugir, e também este guardião da lei divina, que é exatamente onde está gravada a lei divina, na nossa consciência. Então é por isso que ele nos diz que todas as vezes que nós agimos com a intenção de ferir alguém, a nossa consciência nos acusa ou nos avisa de imediato e nos repreende de imediato: não faça isso, isto é errado. A nossa consciência nos fala mais ou menos nestes termos, e em muitas situações nós agimos de forma equivocada, de forma intolerante, e depois falamos que não foi a intenção, que eu não sabia, e assim sucessivamente. E aí, irmão José diz que no exato momento em que magoas o semelhante, começa para ti o teu drama. Então, no momento exato em que nós prejudicamos alguém, estamos contraindo perante a lei maior, aquela lei que nós conhecemos como a lei do karma, ou a lei de causa e efeito, ou a lei do retorno. Nós estaremos contraindo débitos diretamente e imediatamente para com esta lei. Porque os erros, diz irmão José, os erros que cometes indiscriminadamente são compromissos assumidos com a humanidade. Então, os erros que nós cometemos são compromissos que assumimos ou que contraímos perante a humanidade, não só perante aquela pessoa que nós, porventura, venhamos prejudicar. Porque a vida, diz irmão José, a vida é regida por um sistema econômico que não admite prejuízos. Quem tira tem a obrigação de restituir. Quem lesa alguém tem a obrigação de reparar. Então é por isso que ele fala que a vida é regida por um sistema econômico que não permite, em momento algum, irá permitir o prejuízo. Então, se eu tirei de alguém, eu tenho que restituir, seja nesta ou em outras existências em corpos físicos. Se eu lesei alguém, eu estou contraindo a obrigação de reparar também aquela lesão. E aí ele encerra dizendo: se não queres, se você não quer, se nós não queremos compromissos com a lei do karma, ou a lei de causa e efeito, não os assumas, não cometamos erros, porque o débito pelo qual sejas direto ou indiretamente responsável exige quitação. Então, sem sombra de dúvida que todos os débitos que contraímos ou que venhamos contrair perante a lei maior exige quitação. Não importa em quanto tempo, qual será o tempo que chegará este momento, mas com certeza irá chegar este momento do chamado acerto de contas, da chamada prestação de contas perante a nossa consciência. Reflitamos acerca disso, meus irmãos e irmãs, e aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Jesus, nas palavras e reflexões de Emmanuel, através de Chico Xavier, neste capítulo 175 do livro Palavras de Vida Eterna, no convívio do Cristo. Então aqui Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus,
anotações do evangelista João, o discípulo amado, no capítulo 14, versículo de número 15, quando Jesus disse da seguinte maneira: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus nos disse desta forma: se nós realmente amamos Jesus, guardemos os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Agora é importante nós observarmos que este verbo guardar que Jesus utilizou aqui não é naquele sentido de guardarmos no nosso interior os seus ensinamentos, conhecer e guardar estes ensinamentos. Não, de forma alguma. O sentido verdadeiro deste guardar os mandamentos é respeitá-los, praticá-los no nosso dia a dia, nas menores atitudes, porque conforme nos fala Emmanuel, no início destas reflexões, ele nos esclarece da seguinte maneira, que sem dúvida alguma, que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Então aqui ele nos fala que são várias as atitudes pelas quais denotamos ou observamos a atitude de cada criatura ou a posição de cada criatura diante de Jesus. E aí ele diz: ser-nos-á sempre fácil. Prestemos atenção no que Emmanuel diz na sequência como sendo fácil nós fazermos. Então ele diz: ser-nos-á, através das nossas atitudes no dia a dia, ser-nos-á fácil admitirmos a grandeza de Jesus e tributarmos a Ele honrarias. Então aqui Emmanuel nos lembra que é fácil a cada um de nós admitirmos a grandeza de Jesus, bem como tributarmos honrarias a Jesus. Também ser-nos-á fácil nós estudarmos as lições de Jesus e transmitirmos aos outros os seus ensinamentos. Sim, ser-nos fácil, ou ser-nos-á fácil estudarmos, entendermos, compreendermos as lições de Jesus e, ao mesmo tempo, transmitirmos estes ensinamentos às outras criaturas. E da mesma forma que Emmanuel acrescenta que é fácil para cada um de nós nos apaixonarmos por seu apostolado de amor e exaltarmos a personalidade de Jesus nos valores artísticos. Sim, sem sombra de dúvida, é fácil nos apaixonarmos por seu apostolado de amor aqui na terra, bem como exaltarmos a personalidade de Jesus nos valores artísticos, bem como nos fala Emmanuel que é fácil para cada um de nós aceitarmos as revelações, ensinamentos trazidos por Jesus e defendermos Jesus com toda a veemência. Então aqui Emmanuel vai nos informando o que é fácil para todos nós aqui na Terra, aceitarmos as revelações e defendermos Jesus com veemência. Da mesma forma que Emmanuel nos diz na sequência que é fácil para cada um de nós recebermos as concessões trazidas por Jesus e entoarmos louvores a Jesus. Da mesma forma que ele nos diz que é fácil para cada um de nós identificarmos o poder de Jesus e respeitarmos a sua influência aqui na terra. Então ele nos fala sobre esta facilidade de admitirmos a grandeza de Jesus, de estudarmos os seus ensinamentos, apaixonarmos-nos por seu apostolado de amor, aceitarmos as revelações trazidas por Jesus, recebermos as concessões
identificarmos o seu poder e respeitar a sua influência. E ainda ele diz que ser-nos-á fácil reconhecermos a bondade de Jesus e formar no culto a Ele entre os melhores adoradores. Então aqui Emmanuel nos fala que é fácil, ou ser-nos-á fácil, nós reconhecermos a bondade de Jesus e inclusive no culto a Jesus nos tornarmos os melhores adoradores de Jesus. E ainda ele diz que nos é fácil percebermos a tolerância de Jesus e ao mesmo tempo nós abusamos do próprio nome do Cristo. E aí Emmanuel encerra estas reflexões nos trazendo mais as seguintes informações. Tudo isso que Emmanuel nos falou que é fácil no nosso comportamento do dia a dia, então tudo isso realmente ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Então aqui Emmanuel nos falou que ser-nos-á realmente fácil através das manifestações exteriores, nós admitirmos a grandeza de Jesus, estudarmos as suas lições, apaixonarmos-nos por seu apostolado, aceitarmos as suas revelações, recebermos as suas concessões, identificarmos o seu poder, reconhecermos a bondade de Jesus para conosco, bem como percebermos a tolerância de Jesus para com todos nós. Entretanto, acrescenta Emmanuel, para usufruirmos a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível. Então aqui Emmanuel, encerrando estas reflexões, fala que é imprescindível nós amarmos Jesus compartilhando a obra e a vida. Então é por isso que Jesus nos disse que se nós o amamos verdadeiramente, nós guardaríamos os seus ensinamentos. Então Emmanuel nos fala que este guardar os ensinamentos de Jesus é exatamente colocar em prática, compartilhar no dia a dia, através das nossas menores atitudes, a obra e a vida de Jesus. Então é por isso que Emmanuel nos diz que para usufruirmos a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque Jesus, na condição de o Divino Mestre, foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Então, somente aqueles que amam verdadeiramente Jesus saberão ou sabem trilhar-lhe o caminho e verdadeiramente praticar os seus mandamentos ou os seus ensinamentos. Então assim encerra estas reflexões Emmanuel através de Chico Xavier. E antes de encerrarmos as nossas reflexões, é importante que deixemos aqui como referência de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 1, Eu não vim destruir a lei, mais especificamente no item de número 4, nos itens 3 e 4, que nos falam acerca de Jesus, os Espíritos Amigos falam acerca de Jesus, e no item 4, eles escreveram e Kardec organizou, colocando neste item 4, sobre o papel de Jesus aqui na Terra, que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, fazendo referência a Moisés na condição de um legislador moralista. O papel de Jesus foi exatamente, conforme eles dizem na sequência, ensinar aos homens
sobre a verdadeira vida e que esta verdadeira vida não está sobre a terra, e sim aquela vida no plano espiritual. Jesus veio ao mundo nos ensinar o caminho que a este reino conduz, e os meios de nós nos reconciliarmos com Deus, e também nos falando acerca da vida futura. Sem sombra de dúvida que Jesus veio nos mostrar tudo isto e muito mais. Nós é que ainda não entendemos os seus ensinamentos, e a doutrina espírita vem para nos mostrar de uma forma mais clara, de uma forma mais simples, tudo isto. Na condição de terceira revelação, vem trazer luz ou jogar luz sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos entender melhor e nos esforçarmos também na prática destes ensinamentos, para alcançarmos aquela condição de verdadeiros seres humanos, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, mais especificamente no item de número 3, que nos falam acerca do verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica, os ensinamentos trazidos por Moisés, os ensinamentos trazidos por Jesus, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos amigos. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fizeram presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos refletirmos acerca destes ensinamentos maravilhosos. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos tornarmos criaturas melhores. Até breve, meus irmãos e irmãs.